Aterramento, tenho certeza que você já passou por isso, algum probleminha. Não é, Roberto? É muito comum isso acontecer? Muito comum. Então presta atenção nesse vídeo, tenho certeza que vai ajudar você em alguma hora que o carro for ligar. Fala um pouco de aterramento pra gente. Cara, a parte de aterramento, assim, acho que o grande erro é que muita gente acredita naquela frase, terra é terra. Terra é terra, tudo igual. Não é. Por que não é? Basicamente, cara, também é outro assunto enorme, então vou tentar dar um overview ali direto. Existe uma grande diferença entre terra e 0 volts. Muitas injeções nacionais não tinham essa diferença, por isso que a galera confunde. Qual que é o lance, basicamente? Terra, use para coisas de potência. Vamos dizer assim, quando eu falo que é 0 volts, por que eu estou falando 0 volts? Sim. Porque é zero. É realmente zero e sempre zero. Um ponto de aterramento no motor, vamos dar um exemplo prático aqui, tá? Estou com o motor aqui e o meu motor, eu estou com um cabo que liga o terra da bateria no bloco do motor. Um cabo muito comum, um cabo de aterramento de motor, beleza? Um cabão prateado assim, de cobre. de cobre, exatamente. Você tem ali um cabo de terra, beleza. O que acontece? Tá tudo desligado, certo? Se você for lá medir continuidade com o multímetro, você vai ver, terra aqui é igual ali. Você bate continuidade, por exemplo, você mede ali, tem continuidade, entendeu? Se você for, por exemplo, colocar para medir tensão lá, você põe lá, mede do terra para lá, vai dar 0. Você fala, é o mesmo ponto, isso aqui é a mesma coisa, está ligado por um fio. Então terra é terra, o cara assume isso. Só que o que acontece? O fio ele tem uma resistência, certo? E às vezes nesse cabo terra principalmente podem passar grandes correntes. Você vira um motor de arranque, por exemplo, consome bastante corrente aquele motor de arranque, certo? E a corrente ela tem que sair do positivo e chegar no terra. Então, para ela chegar no terra, por exemplo, do motor de arranque, ele está aterrado no bloco do motor. Sim. Então, toda a corrente ali do starter, do motor de arranque, vai passar por aquele cabo terra para chegar no terra da bateria, certo? Sim. E a gente está falando de uma corrente aí que não é uma corrente baixa, como de um sensor, por exemplo, bem mais alta. Se você tem uma corrente passando naquele cabo, se você lembra que o cabo ele tem uma resistência, o que vai acontecer? Vai aparecer uma tensão ali. Ou seja, quando você tem correntes altas, o que eu quero dizer é que você tem uma diferença do terra da bateria para um outro ponto do fio, porque a cada parte do fio você tem uma quedinha de tensão. Se o fio for mais longo, você vai ter uma diferença maior. Então, falando em números práticos para a gente entender, se o terra da bateria for 0, você tiver uma corrente passando e se põe um cabo de, por exemplo, de 2 metros até o bloco do motor. Quando você pega o terra lá no bloco do motor, você não vai ser a mesma tensão da bateria mais, vai ser um pouquinho maior. Não vai ser 0 volt. Não vai ser 0. Por quê? Porque você tem uma resistência no cabo. Quando você mediu com o multímetro com tudo desligado, não tinha corrente passando. Então é a mesma coisa. Quando você tem uma corrente passando, você vai ter uma queda de tensão, entendeu? Se a bateria está lá no porta-malas, por exemplo, o cabo ainda é maior, então você vai ter uma resistência maior ainda. Se você usar uma bitola menor, a resistência é maior. Então, resumindo, todos os problemas surgem na teoria por causa disso. Quando você tem um consumo você tem uma corrente passando num cabo, você tem uma queda de tensão. E daí, às vezes o cara usa um terra para um sensor que ele puxa do cabeçote ou ele puxa do bloco do motor, porque ele fala terra é terra. Mas quando tem consumo e outra, esse consumo ele varia conforme o motor está funcionando, aquele terra fica flutuando. Então existe um fenômeno que chama flutuação do terra, que é justamente isso. Os diferentes pontos de terra, a tensão varia, oscila um pouquinho, pouca coisa. Mas é suficiente para alterar a leitura do sensor. Exatamente, esse é o ponto. Você está usando o terra de um sensor, na verdade ele precisa ser um 0 volts, ou seja, um negócio que é estável. Do mesmo jeito, os 5 volts do sensor, ele tem que ser um 5 volts estável. Por quê?
Vou dar um exemplo prático. TPS. Você pode usar a calibração do TPS para fazer uma entrada da marcha lenta ou saída. Por exemplo, acima de 2,0% você sai da estratégia de marcha lenta. Baixou de 2%, você entra, atrasa o ponto, faz sua estratégia de marcha lenta. Você está falando de 2,0. Você pode, por exemplo, cara, tá aqui, ó, no motor ele fica no batente aqui em 1,8% do TPS aberto com o batente e funciona legal a minha marcha lenta. Beleza. Daí pode ser que se você ligar esse zero diferente, o sensor está na mesma posição, só que o sinal de saída vai ser diferente porque variou um pouquinho. E esse 1,8 pode variar de maneira a saída, a marcha lenta, enfim. Como entrar marcha lenta? E esse Na estratégia. Então esse é um exemplo prático, mas qual que é a dica que a gente pode passar para a galera aqui? Sim. 0 volts é uma coisa, terra é outra. Se você vai ligar uma bomba de combustível, cara, preciso então ligar tudo no terra da bateria? Não, a bomba de combustível está lá atrás, você não precisa trazer o terra da bomba de combustível para cá. Se variar 0,1 volts na bomba de combustível, não vai mudar o funcionamento num farol, numa ventoinha. Agora, você está falando de sensor, cara, aquilo precisa ser preciso, entendeu? E aonde ele tem que pegar? De onde ele tem que puxar o... Normalmente, as injeções têm separado pinos de 0 volts, que é para ligar só para sensores, e pinos do terra da injeção. Então, isso tem que ser 100% separado. O 0 volts você liga só para sensores. Você não liga atuador, você liga só sensores, certo? E o terra da injeção você liga direto na bateria. Tá. Os sensores é na bateria direto? Aí você pega fios da ECU, então tá aqui a ECU, tem o chicote saindo, vai ter lá alguns pinos. Às vezes é 1, às vezes é 2, dependendo da injeção, tem injeção que tem 5, mas tem lá 0 volts para sensores, ou às vezes chamam de terra para sensores. Se liga só sensor ali, entendeu? Você pega aquele fio e liga só ali. Você jamais pega terra de um sensor e liga num bloco. Você não faz isso. Não faz isso, mas não faz isso, porque você pode ter esse fenômeno de flutuação de terra e daí você vai sofrer com algo que o pessoal fala, putz, é uma interferência, é alguma coisa, às vezes muda a posição do TPS, puta merda, eu sei que no batente é 1.8, mas daí eu ligo o motor e ele varia. Cara, às vezes é por causa disso. O terra do sensor não foi ligado no 0, foi ligado num ponto que tem flutuação. É muito comum isso acontecer? É comum porque engana, né? Você vai lá e fala, você mede, tá aqui, é 0 a 0, mas com tudo funcionando não é. Então, separar os terras de sensores e os terras de potência. Isso aí. Demorou. Obrigado, Robertão. Valeu Valeu pela dica. Fala com a minha motor. Tamo junto.